E aí, galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre inequação do primeiro grau, com uma incógnita, tá certo? Eu vou mostrar para vocês a introdução e a forma de resolver uma inequação. Vai ser fácil, por quê? Porque do jeito que eu resolvo uma inequação, eu resolvo uma equação, tá certo? São bem parecidos. O que muda é só na solução. Geralmente, ou quase sempre, né? Uma inequação ela tem uma solução como um intervalo e não como número fixo. Porque como vocês viram, né, uma equação para mim, eu descubro o valor daquela variável e acabou ali a minha resposta. Na inequação não, eu vou achar valores que correspondem a um intervalo dessa variável. Vai ficar mais fácil com os exemplos, mas a forma de resolver é a mesma. Vamos partindo da definição. Uma inequação do primeiro grau é toda desigualdade que envolve expressões algébricas, de modo que a incógnita esteja em primeiro grau, ou seja, elevado a 1, tá certo? Como você já sabe, né? Para mim saber o grau de uma equação, é o seu maior expoente que manda. No caso, como todo mundo está com expoente 1, ou no caso, a minha variável, melhor dizendo, né, está com expoente 1 e o maior expoente é 1, é uma inequação do primeiro grau. Aí eu trouxe 4 exemplos para vocês virem, tá certo? O que é que vai mudar de uma equação para uma inequação? É que no lugar da igualdade a gente vai ter esses sinais. Maior que, maior ou igual. Menor que, menor ou igual. Que no caso é esse Vzinho deitado, que vai ser no lugar da igualdade. Tá bom? Mas a forma de se resolver não vai mudar. Você resolve da mesma maneira. Tranquilo? Vamos para um exemplo aqui que vocês vão entender como é que funciona. O exemplo 1. Eu tenho essa inequaçãozinha aí, ó. 2x mais 3 menor ou igual a 9. No lugar da igualdade eu tenho esse sinalzinho aí, mas não muda. Finge que isso aí é uma igualdade. Aí como é que faz? Variável do lado e número para o outro. Eu vou jogar esse 3 lá para o outro lado, ele estava positivo, chegou lá para o outro lado negativo. Ficando assim, 2x menor ou igual a 9 menos 3. 9 menos 3 vai dar 6. Logo vai ficar 2x menor ou igual a 6. Esse 2 eu passo lá para o outro lado para me isolar meu x. Ele está multiplicando, foi lá para o outro lado dividindo. Ficando assim, x é menor ou igual a 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3. Tranquilo? Resposta final, x menor ou igual a 3. Show, professor. Finalizei? Finalizou. Falta tu dar o toque final, tá certo? É o que está dizendo, que o x ele é menor ou igual a 3, ou seja, o x ele pode ser qualquer número de 3 para baixo. Pode ser 3, 2, 1, números negativos, pode ser o 3 ou qualquer número menor do que 3. E a gente coloca a solução dessa maneira. Tem duas formas no caso. X pertence ao reais, né? Porque são os números reais. Aí essa barrinha, ela é tal que, tá certo? X pertence ao reais, esse Ezinho ao contrário quer dizer pertence aos reais. Tal que X é menor ou igual a 3, tá certo? Ou pode ser, a solução também pode ter voltado a um intervalo. X, a solução pode ser menos infinito, né? Porque é todos os números menores que 3, ou seja, menos infinito até o 3. Esse é um intervalo, digamos que seja um intervalo. Do menos infinito até o 3, qualquer um dos números que compõem esse intervalo, que estejam contidos nesse intervalo, satisfaz essa inequação, tá certo? Ou seja, nós não vamos encontrar um valor fixo para x, nós vamos encontrar todas as possibilidades que pode ser o x. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo para a gente fixar essa ideia. Mais um exemplo para vocês fixarem. Esse exemplo tem uma coisinha que acontece, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho uma inequação 2x menos 4 menor que 3x menos 9. Mesma coisa, eu finjo que esse sinalzinho aí de menor que é uma igualdade. Então eu vou passar número para o lado e variável para o outro. 2x já estava no canto, eu vou passar o 3x para o primeiro membro. Tava positivo, veio negativo. Ficando assim 2x menos 3x. O menos 9 já estava lá, eu vou passar o menos 4. Estava negativo, foi lá para o outro lado positivo. Ficando assim mais 4. Resolvo cada membro. 2x menos 3x vai dar menos x, menos 1x, tanto faz, né? Posso esconder 1. E menos 9 mais 4 vai dar igual a menos 5. A minha variável está negativa, como sempre, vamos multiplicar por menos 1. Isso vai fazer o quê? Vai inverter o sinal de todo mundo, tá certo? A única diferença é que na equação não tem como eu inverter uma igualdade. Se eu pegar o sinal da igualdade e colocar ele como se fosse um espelho, espelhamento dele, ele ia continuar do mesmo jeito. Aqui vai mudar tudo.
O x estava negativo, ficou positivo. O sinalzinho, ó, estava menor que, o Vzinho estava apontando para a esquerda. Agora eu vou inverter ele, eu vou colocar ele apontando para a direita. Ou seja, era menor que, agora vai ficar maior que, tá certo? Ele inverte também o sinal quando eu fizer essa multiplicação. E o 5 estava negativo, ficou positivo. Ou seja, o x é maior que 5. Ou seja, x ele pode ser qualquer número maior do que 5. Certo? Aí vamos lá para a solução. X pertence ao reais, tá o quê? Sempre vai ser esse mesmo começo. X, sinalzinho do pertence, aí o R, né, quer dizer que é o dos números reais. Essa barrinha quer dizer tá o quê? X é maior do que 5. Ou, a solução podemos colocar entre um intervalo. O intervalo é entre 5, no caso tem que ser maior do que 5, né, e infinito, certo? O X ele pode assumir qualquer valor que seja maior do que 5. Positivo, no caso. Viu? Bem simples e bem fácil de se fazer, tá certo? Sempre recomendo colocar essa primeira soluçãozinha aí. X pertence ao reais, tal que X é maior ou igual a tal número, certo? Sempre coloquem dessa maneira para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Para vocês realmente também se familiarizar com esse tipo de solução, tranquilo? E na equação é o mesmo jeito da equação, o mesmo princípio, só que no lugar de uma igualdade tu vai ter um sinalzinho desse, seja menor que ou maior que, menor ou igual ou maior ou igual, tá certo? Bem simples e bem fácil. E a diferença aqui, o x na equação, ele tem um valor fixo e na equação ele tem um intervalo de valores, ele tem todo o valor possível que corresponde a essa variável, tranquilo? Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, tá certo? Como é um conteúdo que você já tem familiaridade com a equação, aí na equação também vocês vão se dar bem, tá certo? Qualquer coisa, me perguntem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.